Pedro Costa Martins, antropólogo. Por favor, o terrorismo tomou conta do mundo hoje. Por quê? Bom, em primeiro lugar, o terrorismo é uma ferramenta usada particularmente na história humana em todos os momentos. Ela também é usada até fora da história humana. Se a gente pegar, por exemplo, alguns parentes nossos mais próximos de outras espécies, como os primatas, né? A gente vê sinais de que eles fazem comportamentos parecidos, né? Entre os nossos primos mais próximos, que são os chimpanzés e os bonobos, a gente pode ver no comportamento, por exemplo, dos chimpanzés, que eles se formam grupos, né? Grupos territoriais, e esses grupos são identitários. Cada grupo tem seus membros e eles se identificam com aquele grupo que ele pertence. Se um macaquinho, um chimpanzé, às vezes desavisado, entra no território de um grupo a qual ele não pertence, acontece muitas vezes dos chimpanzés atacarem esse membro intruso e torturarem ele, desmembrarem ele aos poucos, né? Provocando um verdadeiro terror, não só no chimpanzé invasor, mas também para mostrar o que acontece quando, para os outros chimpanzés de um grupo distinto, o que acontece quando se invade um território, né? Fazendo a transposição para o mundo humano. Justamente, eu quero dizer que o terrorismo é uma ferramenta que várias espécies, principalmente no caso, né, os humanos, que somos nós, usamos como para impressionar um grupo identitário diferente. Nós, seres humanos, a gente se organiza em relações identitárias, né? E uma relação identitária se define pelo seguinte: existem os meus, o qual eu me reconheço como membro, como parte, existe o outro, né? O qual é meu par de oposição. Eu só me reconheço enquanto ser humano, enquanto eu, a minha identidade, a partir daquilo que eu também não sou. Então, se eu sou norte-americano, eu não sou sírio. Se eu sou russo, eu não sou alemão. E por aí vai. No terrorismo, o que a gente vê é justamente essa ferramenta de guerra, de dissuasão ou de provocação entre esses diferentes grupos identitários. Como é que se encaixa o islamismo nisso? O islamismo tem sido associado ao terrorismo de uma maneira extremamente equivocada por parte da máquina de propaganda das grandes corporações midiáticas. Se você for pegar o Alcorão, ele tem, por exemplo, para a palavra jihad, né, que é a Guerra Santa, ele tem mais ou menos, ele cita 30 vezes a palavra jihad. Você está falando do islamismo, não do Estado Islâmico. Não do Estado Islâmico, estou falando do islamismo. Já a palavra paz, a palavra perdão, a palavra amor, no mesmo Islã é citada centenas de vezes mais. E o Estado Islâmico? O Estado Islâmico, na verdade, do meu ponto de vista, uma peça publicitária criada por por dissidentes da Al-Qaeda no Iraque, né? O Estado Islâmico começou como Estado Islâmico o Estado do Levante do Iraque, né? Que não concordava com o governo imposto pelos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo era financiado pelos Estados Unidos, né? Toda essa história de guerra ao terror, ela praticamente é um chavão que se aplica a tudo, a todos os estados ou todos os grupos que não seguem o alinhamento aos Estados Unidos. Nessa linha de raciocínio, quer dizer que então a França, por exemplo, é apenas uma isca à propaganda, ao marketing do Estado Islâmico. Se for falar de terrorismo na França, por exemplo, acho que a gente tem que lembrar o que os franceses fizeram na Argélia. Eles fizeram uma ampla campanha de terror na Argélia, com estupros em massa e decapitações em massa, né? Durante a última guerra da Argélia, a guerra da independência da Argélia. No caso do ato do Charlie Hebdo e agora do atentado de Paris, eu acho que a resposta que se teve, toda a resposta midiática a esses dois acontecimentos, foram tão prontas, tão automáticas, que eu
não posso ver como isso não seja um ataque de falsa bandeira. O que é um ataque de falsa bandeira? É um ataque programado para fazer para criar um grande evento, uma grande convulsão, para chamar a atenção, para em seguida tomar várias atitudes que já estavam programadas. Por exemplo, palestinos. Então, aí nós temos uma outra questão, né? Os palestinos, o território palestino foi todo praticamente tomado pelo Estado de Israel e eles ficaram praticamente encurralados e todas as ações legais dentro das normas internacionais feitas para se criar um Estado palestino foram ignoradas praticamente, né? Para cada um palestino morto pelo Estado de Israel, aliás, para cada um israelense morto pelos ataques da área dos palestinos, tem em torno de 30 ou mais palestinos mortos, né? Mas o importante, voltando à questão da guerra ao terror, eu acho que é importante frisar que alguns elementos que a mídia coloca bombardeiam todo dia, como guerra ao terror, liberdade, democracia, não são colocados à toa, né? Eles não são colocados à toa, né? Na mídia em geral, na grande mídia, o grande título Guerra ao Terror tem sido um instrumento para que os estados, principalmente aliados aos Estados Unidos e os estados aliados aos Estados Unidos, como França, Inglaterra, Alemanha, colocassem as suas políticas em prática, né? Depois da guerra ao terror, depois do grande ato terrorista 11 de setembro, que do meu ponto de vista também é um ato de falsa bandeira. Você não inclui a Rússia nisso? Não, mas de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum, né? Depois do 11 de setembro, o Bush instituiu o Ato Patriota, através do qual eles podem invadir qualquer país sem consentimento da ONU, sem consulta, quer dizer, quebrando todas as regras internacionais, né? E isso, com isso eles invadiram o Afeganistão, né? Com isso eles invadiram o Iraque, quando depois foi provado que não havia nenhuma arma de destruição em massa. Esse foi um argumento para invadir o Iraque, né? Eles invadiram o Iraque, tiraram o presidente de lá, que inclusive foi colocado pelos próprios Estados Unidos, né? A mídia tem falado, o Saddam Hussein falava assim, na época o Saddam Hussein, um monstro. Ora, o Saddam Hussein foi colocado pelos Estados Unidos para evitar que o Iraque e o Irã se juntassem e formassem uma potência coesa e controlasse o preço do petróleo, né? Os Estados Unidos, durante os anos 60 e 70, mantinham o Shah da Pérsia, que era um governo extremamente terrorista, que torturava seus cidadãos, etc. e tal. E o Shah da Pérsia foi derrubado pela Revolução Islâmica. Com medo que acontecesse uma mesma Revolução Islâmica no Iraque, os Estados Unidos colocou o Saddam Hussein, que era um instrumento dos Estados Unidos. Quando o Saddam Hussein deixou de agradar e deixou de cumprir as ordens dos Estados Unidos, ele foi colocado para fora. Para encerrar. A guerra ao terror, ela é um chavão que serve para todas as coisas. É uma ferramenta que serve para invadir todos os países ao bel prazer dos Estados Unidos. Aconteceu na Líbia, tirar o Gaddafi. A Líbia era o país que tinha o IDH maior da África. Hoje é um país completamente destruído. O Iraque é um país completamente destruído. Não existe nenhuma democracia no Iraque, não existe nenhuma democracia na Líbia, não existe democracia no Afeganistão. Todos esses países estão sendo disputados por organizações terroristas financiadas e treinadas pelos Estados Unidos, como a Al-Qaeda. Quem financiou os mujahidins para tirar os soviéticos do Afeganistão? Os Estados Unidos. Que financiou Bin Laden para comandar os mujahidins, que eram os guerreiros que iam tirar os soviéticos do Afeganistão. Muito bem. Para encerrar, para onde iremos? Eu acho que a gente tem duas tendências. Uma é que a nova mídia, a internet, em oposição à velha mídia, que são as grandes corporações, ela está desnudando isso, né? A gente tem vários jornalistas, vários escritores que mostram, olha, que os terroristas, inclusive do Estado Islâmico, são treinados pela CIA, treinados pelos Estados Unidos, principalmente para derrubar o Assad, né, que governa a Síria, que foi eleito democraticamente. Então todos esses movimentos, à frente ao Nusra,
financiada também pelos Estados Unidos, né? Então existe uma guerra suja que sempre se manteve na sombra enquanto a mídia hegemônica dominava a informação. Quando a gente tem internet, ainda né, se tem a internet mais ou menos livre, você tem uma quebra dessa hegemonia de informação e mostra, opa, não é bem por aí. Então essas guerras sujas todas estão vindo à tona. Então esse é um caminho que desnuda, eu acho, o poder e que mostra realmente as coisas como elas são. Por outro lado, eu acho que a tendência com esse ciclo final de capitalismo, né, onde você não sobrevive, você não consegue manter o dinheiro girando sem guerras, né? Os Estados Unidos é o maior produtor de guerras do mundo e é o maior produtor de armas, né? Você tem um aumento desses conflitos, eu acho, porque é preciso vender arma, é preciso fazer guerra, né? Fala-se muito a paz, ao discurso da paz, a ONU, a paz. Ora, não existe venda de armas sem paz, é preciso que haja guerra. E a venda de armas é um dos maiores motores do capitalismo atual, né? Então acho que por um lado, está se desnudando todo esse mundo, as informações estão ficando mais claras sobre quem é quem, sobre o que é guerra suja, o que não é. Por outro lado, há um encrudescimento dessas forças que podem levar a conflitos maiores, como uma terceira guerra, inclusive. Ecovox TV, uma voz em favor da liberdade de expressão.